Pessoal, quero comentar um pouquinho com você sobre essa questão da loucura. O que eu falo aqui é baseado no livro Ortodoxia, de Chesterton, e que tem me impactado bastante até o momento. Chesterton é um escritor bastante famoso, alguém de extrema inteligência e que tem revolucionado a mente daqueles que o leem. Ele tem os seus deslizes, como qualquer outro escritor, mas a leitura é extremamente aproveitável. E nesse livro, então, Ortodoxia, ele comenta num determinado capítulo sobre a loucura. E como é que ele define o louco? Ele coloca como aquele indivíduo que perdeu todas as coisas, exceto a razão. Para Chesterton, o louco não é um indivíduo extremamente complexo no seu ser. O louco não é uma pessoa que perde a forma de se pensar comum, mas é aquele que perde todas as coisas da vida, exceto a razão. E o que ele quer dizer com isso? Essa pessoa perde a caridade, ela perde as suas emoções, ela perde a razoabilidade como as coisas acontecem. Em resumo, o louco, ele é alguém que só sabe pensar friamente. É alguém que calcula tudo matematicamente e não consegue mais enxergar nas coisas frívolas da vida algum sentido. Por exemplo, não consegue mais enxergar no caminhando pela estrada e pisando no capim, como simplesmente caminhando pela estrada e pisando no capim. Para o louco, aquilo tem que ter uma motivação. Tem que ter uma explicação lógica por que a pessoa faz aquilo. E Chesterton coloca então de que os loucos, eles têm uma racionalidade muito boa, eles argumentam adequadamente, porém eles argumentam no seu próprio eixo, eles não conseguem interpretar e não conseguem aceitar opiniões diferentes. Então, esse é o primeiro ponto com relação ao que é o louco. No segundo ponto, ele coloca, quem é que fica louco. E Chesterton demonstra que não é o poeta, não é o artista, não é alguém que se deleita em fazer algumas coisas na vida que fica louco, mas é o jogador de xadrez, é o matemático, ele dá o exemplo. Por quê? Porque tende a ser extremamente racional e perde a habilidade de simplesmente contemplar a vida com a sua complexidade. Olhando aqui no meu rascunho, ele diz de que o louco, ele não é o indivíduo que entra no mar, pega o seu barco, sai remando e aproveitando a vida. O louco é aquele que, para entrar no mar com o seu barco, ele precisa ver uma questão lógica, ele precisa ter uma real motivação. Ele não pode simplesmente acordar de manhã e sair para correr. Ele tem que ver tudo de uma maneira extremamente complexa. Ele usa a expressão de que o louco, ele olha para o céu e ele quer colocar o céu na sua cabeça, enquanto uma pessoa sã olha para o céu, vê a magnitude do universo e sabe lidar com a indecisão, sabe lidar com o mistério que é o céu e o universo para si. Já o louco, ele quer compreender cada coisa da sua vida. Isso me fez bastante sentido, porque esses dias alguém conversou comigo e disse que tinha síndrome do pânico, e eu perguntei algumas coisas e essa pessoa me disse de que não conseguia sair para fora de casa, e se ela estava em casa, ela tinha medo de que o botijão de gás pudesse explodir, de que uma parede pudesse cair em cima dela. Se ela estivesse na rua, ela pensava que um carro poderia atropelar a qualquer instante, que um edifício podia cair em cima dela. Sempre uma extrema racionalização. Por quê? De fato o botijão pode causar algum dano, a parede de fato pode cair, mas não é razoável pensar dessa maneira. E a pessoa que lida com algum problema de loucura, ela tem dificuldade em enxergar de uma maneira distinta os fatos da vida. Simplesmente o seu pensamento se torna o único pensamento correto. E como é que você cura então essa loucura no pensamento de Chesterton? Dado que o louco é alguém que só pensa nas suas próprias ideias,
o caminho para você vencer a loucura não seria simplesmente argumentar com aquela pessoa, porque a sua argumentação muitas vezes é boa. O exemplo que ele dá é: alguém diz que é Jesus Cristo, alguém se proclama o Messias, e aí você quer argumentar com aquela pessoa e diz: mas o mundo nega a sua divindade. O mundo diz que você não é Jesus. Ninguém acredita que você é Jesus. Todo mundo acredita que Jesus é o Jesus da Bíblia. E aí Chesterton diz: mas as pessoas no tempo de Cristo também diziam que ele não era o Cristo. Então não adianta eu querer argumentar com o louco dessa forma. Eu tenho que argumentar com ele dizendo que essa não é a única visão de se ver as coisas. Não é o seu próprio pensamento que é dono e consegue englobar todas as coisas no mundo. Para curar, então, você precisa mostrar para o louco que existe uma forma mais excelente de pensar. Você não deve, segundo Chesterton, querer entender todas as coisas. Para ele, faz parte da vida alguns mistérios. Faz parte da vida e move o ser humano às dúvidas e às incertezas. É o desconhecido que nos faz avançar na ciência. É a dificuldade que nos leva a tomar alguma decisão. Por isso ele diz de que o louco, quando ele tenta compreender todas as coisas, ele fica totalmente pirado, porque não é possível compreender todas as coisas. E aí ele conclama então os seus leitores para que deixem o mistério fazer parte da sua vida, deixem a dúvida fazer parte da sua caminhada na Terra. São essas coisas que dão, de certa forma, razão para a nossa existência. Basta a gente pensar na questão do dinheiro, por exemplo. Se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo, não nos faltasse nada, a vida seria extremamente infeliz em pouca questão de tempo. Por qual razão? Porque a dificuldade em conseguir certas coisas é o que nos move e nos dá uma alegria extra em várias partes da vida. Se a gente tivesse tudo, a gente seria infeliz. E se a gente compreendesse tudo, a nossa existência passaria a ser vazia. Quando a gente perde o medo das coisas, é que elas ficam complicadas. Quando você pratica uma atividade física escalada, por exemplo, o dia que você perder medo do paredão, você está fadado à queda. Quando você anda de bicicleta pela rua, como eu faço, o dia que você perder o medo, perder a responsabilidade de estar no meio dos carros, a tragédia, ela é quase anunciada. Então, o cuidado aqui é para que a gente não se torne um louco. E o louco aqui é o indivíduo extremamente racional. É o indivíduo que não consegue agir senão com uma mega explicação para todas as coisas. Saiba ter emoções, saiba ter divagações, saiba que o mistério faz parte da vida. Nem tudo vai ser explicável na nossa existência. Saiba aproveitar as coisas simplesmente pelo deleite que elas proporcionam. Deixe se cativar pelas emoções que também são boas e cuidado então, como eu comecei esse vídeo, para que você não seja extremamente apegado à razão. Dê valor às emoções, porque o louco é alguém que perdeu tudo, exceto a razão. Um abraço.